Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui conosco para iniciar mais um trimestre maravilhoso com o tema O Espírito Santo e a Espiritualidade. Gostaria de começar lendo um texto bíblico para você que diz o seguinte, João capítulo 16, verso 12 e 13, diz assim: tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podeis suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João capítulo 16, verso 13 e 12. Aliás, 12 e 13, né? Então, vamos orar nesse momento? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse início de trimestre, que o seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos sair daqui cheio do Teu Espírito e motivado a cada dia estar mais ainda a Tua Palavra através do Espírito Santo. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus e a gente fica muito feliz com você estar aqui presente no nosso trimestre. Hoje é só apenas um vídeo introdutório do assunto que estudaremos durante todo esse trimestre até dezembro, né? Agora em outubro, novembro e dezembro, nosso quarto trimestre, o tema geral, o Espírito Santo e a espiritualidade. E a gente fez um guia em PDF que a gente já disponibilizou aí para algumas pessoas que adquiriram esse material, muito bom. E a gente vai falar agora um pouco sobre a introdução de todo o material ali que foi projetado. Esse guia de estudo, né, para pequeno grupo, o Espírito Santo e a Espiritualidade, é um convite. Né? É um convite para um aprofundamento na jornada, na compreensão da pessoa do Espírito Santo. A pessoa e obra do Espírito Santo em nossa vida. Veja a importância de termos aí, buscarmos o Espírito Santo na nossa vida e entender o papel do Espírito Santo na nossa vida para que possamos cada dia mais ser mais abençoados com a sua presença. A natureza de Deus e o relacionamento. É crucial compreender que o Espírito Santo não é meramente uma força impessoal ou um poder. Ele é revelado nas Escrituras como uma pessoa divina que possui intelecto, emoções, vontade, sendo plenamente Deus e parte essencial da Trindade. Ele merece nossa adoração, nosso respeito e a nossa entrega. Veja a importância de termos e entendermos o papel do Espírito Santo. Ele atua com a humanidade, e pode ser o seu principal objetivo é exaltar e glorificar Cristo. Né? O principal objetivo do Espírito Santo é exaltar o nome de Cristo. Então ele age com humildade, né? Humildade. Então, cumprindo a vontade do Pai, sabe que o próprio Deus habita em nós, né? Saber que o próprio Deus habita em nós e que nós somos o seu templo traz conforto e esperança e nos motiva para viver uma vida mais pura, mais responsável em relação a Deus. Então, precisamos entender qual o papel do Espírito Santo na nossa vida e que ele não é uma força ou um poder ali, né? Mas ele é uma pessoa que tem emoções, sentimentos, uma pessoa que nos ajuda, ele é Deus conosco. A obra transformadora do Espírito. A verdadeira espiritualidade é forjada, sustentada, atuada e na contínua trabalho ali do Espírito Santo na nossa vida. E esse estudo, essa série de estudo que vamos estudar esse trimestre, ele traz exatamente isso. E como o Espírito Santo de Deus atua? Como? Com a palavra. O Espírito Santo inspirou o estudo bíblico no passado e continua atuando hoje, iluminando a nossa mente para compreender a verdade de modo que a leitura da Bíblia seja transformadora e enriquecedora. Ou seja, o mesmo Espírito que inspirou os autores, né, os escritores a escrever a Bíblia, é o mesmo que ilumina a nossa mente para que possamos entender aquilo que foi escrito no passado. Então, veja o poder e a necessidade que temos do Espírito Santo e estudarmos a palavra de Deus. Por isso, para que a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus seja enriquecedora e transformadora para a nossa vida, precisamos que façamos isso em oração, estudando em oração a palavra de Deus. Ele trabalha também com
indivíduo. Ele os convence do pecado e conduz-nos a Cristo, e regenera e transforma o coração, e nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. A santificação é um processo diário conduzido por Ele. Então, o nosso processo de transformação na nossa vida é trabalhado através do Espírito Santo. Por isso, todos os dias, precisamos buscar o Espírito Santo na nossa vida, para que compreendamos o seu papel, para que ele ilumine nossa mente, para que compreendamos a sua vontade e também até mesmo para viver os planos de Deus para a nossa vida. E a gente sabe que para estar na presença de Deus, para que um dia habitamos o céu, precisamos ser santo. E ser santo porque eu sou santo. E esse processo de santificação, ele se dá pelo trabalho do Espírito Santo na nossa vida. E é um trabalho diário. Então, todo dia precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Ele trabalha, ele é que nos convence, né, do pecado, da justiça, do juízo e tudo mais. Ele trabalha em nosso caráter. Estar cheio do Espírito é um estado contínuo de comunhão que resulta na manifestação dos frutos do Espírito. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou manifestar os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, e assim vai. Esse fruto é a evidência visível integral de que estamos ligados a Cristo. Então, aqueles que estão ligados a Cristo, ele tende a produzir esses, ou vivenciar esses frutos do Espírito na sua vida, no seu dia a dia. E em serviço, o trabalho do Espírito Santo, ele distribui os dons, habilidades, capacidades especiais para a edificação da igreja e para o cumprimento da missão. Então, o Espírito Santo de Deus usa você como diretor de pequeno grupo, como professor de escola sabatina, como professor, ou outras habilidades que você tem, talvez você seja um médico, um enfermeiro. Deus usa essas habilidades, esses dons, essas profissões, para que você possa usar para o crescimento da palavra de Deus, né? Para que a missão se cumpra. Outro ponto é na oração. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com um gemido inexprimível, guiando-nos a orar com fé, propósito e discernimento, alinhando nossos desejos ao coração do Pai. Ele que faz com que as nossas orações cheguem até o trono da graça e seja aceito por Deus, porque nós, na nossa fraqueza, nós não sabemos orar. Então a gente ora conforme a gente entende que está certo. Mas a tradução para Deus é feita pelo trabalho do Espírito Santo. Ele intercede por nós diante de Deus. Então veja a importância do Espírito Santo na nossa vida. Vivendo a plenitude e a missão. As lições que iremos estudar nesse trimestre, né, enfatizam que ser cristão existe muito mais que apenas um rótulo, né? Existe a busca intencional e contínua pela a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Então, não é saber, eu sou adventista, eu sou cristão. Não. Você tem que, de fato, ser. Ou seja, as pessoas precisam ver isso em você. Por isso que tem que ter essa entrega diária, comunhão, obediência e missão. Né? O Espírito Santo também é fundamental na vida da igreja, fortalecendo a comunidade, promovendo e preparando para a missão. Né? Nós somos preparados e treinados para a missão. Temos um convite especial para você, é que esse estudo, esse trimestre, que você esteja conosco durante esse trimestre, tanto adquirindo o PDF, quanto também assistir nossos vídeos aqui no YouTube, né? O objetivo desse estudo é nos levar a conhecer e valorizar a obra do Espírito Santo de Deus. Valorizar e conhecer a obra do Espírito Santo de Deus e manter um coração sensível à obediência à sua voz, evitando atitude que o entristeça ou apague como pecado deliberado e desobediência. Que possamos entender o trabalho do Espírito Santo de Deus, que possamos não entristecer o Espírito Santo de Deus e de fato continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de Deus na nossa vida. Que ao você estudar o material dessa semana, desse trimestre, ou esse PDF, ou a lição ali no seu pequeno grupo, você abra a Bíblia com o coração aí humilde, pedindo que o Espírito Santo de Deus o transforme a sua vida e o guie para compreender e viver a sua palavra, né? Para que você possa ser preenchido com alegria, paz e esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida,
Que você seja muito feliz cada dia e que o Espírito Santo de Deus, de fato, ilumine cada dia mais a sua mente e o seu coração, para que você possa compreender a perfeita e boa vontade de Deus para a nossa vida. A nossa primeira lição, o tema da nossa primeira lição, que é o Espírito Santo, aliás, o Espírito e a Palavra. É a nossa primeira lição, o Espírito e a Palavra, né? É a nossa primeira lição desse trimestre. Quero agora orar por você, agradecer você, lembrando que o PDF está disponível, você pode entrar em contato conosco pelo nosso grupo do WhatsApp. Está na descrição do canal, temos aí um link para você entrar em nosso grupo do WhatsApp e você possa estar adquirindo por apenas R$ 6,50. É só um valor simbólico ali, só uma oferta para ajudar o canal, não é nada, né, demais. Então que você possa nos ajudar comprando esse PDF e assim abençoando ricamente o nosso canal, tá bom? Vamos orar nesse momento? Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse estudo, que pela essa introdução desse trimestre, que o seu Santo Espírito esteja conosco, com cada professor, e que possamos compreender cada vez mais a tua vontade para a nossa vida. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecendo por seu Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado e aguardo você na primeira lição do trimestre logo, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus.